Olá, queridos. Boa noite. A paz de Cristo. Quero dizer que é uma alegria, uma honra e um prazer estar aqui novamente com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, recebendo do Senhor. Que tema, hein? Lindo, 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 lindo. E eu fiquei com um subtema hoje, brilhando na adversidade. Que desafiador, né, queridos? Brilhar na adversidade. Mesmo em tempos difíceis, Deus nos chama para sermos uma referência de esperança e fé, iluminando aqueles ao nosso redor. Então, você vê que não é só brilhar na adversidade, é além de brilhar, ser uma referência de esperança e fé para aqueles que estão à nossa volta, no momento em que você está na adversidade. Olha que tremendo. Olha o que parece tão ilógico, desafiador. Olha o que parece tão absurdo, como em tempos de dor, de sofrimento, de adversidade, eu carrego a responsabilidade de resplandecer fé e esperança para aqueles que estão à minha volta. Parece loucura para quem não conhece Jesus. Mas para nós, os que cremos, é o manifestar da glória de Deus. É o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E o tema base, nós vamos ler alguns versículos durante a mensagem, mas o tema base que está em Mateus, capítulo 5, versículo 14, vamos ler a partir do 14, 15 e 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Diga glória a Deus. E aí, quando você ouve essa palavra, vós sois a luz do mundo. Nossa, que coisa maravilhosa. Parece até que Jesus está ali, né? Soltando uma palavra de autoajuda, soltando uma palavra para massagear o nosso ego. Ei, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo. Mas entenda, querido, que essa palavra, entenda que essa fala do Senhor, na verdade, você é a luz do mundo. Ele não está dizendo isso para massagear o seu ego. Ele está dizendo isso para te fazer entender que você tem uma missão. Aleluia. Quando ele diz você é a luz do mundo, junto com essa fala vem uma responsabilidade. Se eu sou a luz do mundo, eu preciso iluminar. Entenda que debaixo de muitas palavras que o Senhor diz a nosso respeito, palavras que Cristo declara sobre nós, junto a elas vem uma responsabilidade, porque você não é para ser, você é para multiplicar. Tudo que o Senhor te chama, com talentos, com vocação, com promessas, com uma palavra declarada, isso não é apenas sobre você. Tudo que foi derramado sobre nós é para ser multiplicado, é para fazer a diferença no mundo onde vivemos. E aí ele declara: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Algumas traduções dizem: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Faz sentido você acender uma lâmpada e depois cobri-la? Vir com uma vasilha, com um cesto e escondê-la? Você acende uma lâmpada, você acende uma luz e logo depois a cobre. Faz sentido isso, queridos? Não faz sentido. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é o que está cobrindo a sua luz.
Porque quando nós recebemos Jesus, queridos, essa luz, ela passa a brilhar em nós. Porque ela não é nossa, ela vem do Senhor. A fonte é a presença de Cristo. A fonte é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas se ele está dizendo que não se deve acender uma luz e depois cobri-la, na verdade ele está trazendo para as nossas vidas um entendimento de que isso pode acontecer, mas não deve acontecer. Então sim, muitos de nós, uma vez já tendo um encontro com Cristo, o encontro com Deus, tendo a nossa luz acesa, estamos encobertos, estamos debaixo de cestos, de vasilhas, escondidos. E o que está encobrindo a luz que foi colocada em você para resplandecer sobre todos aqueles que estão à sua volta? Nós assistimos aqui uma ministração através do teatro, onde uma mulher chamada pelo Senhor, uma mulher onde habitava a luz do Senhor, ela teve a sua luz encoberta pela vasilha do ego e da vaidade. Ou seja, você foi chamado pelo Senhor, foi te dada uma missão, existe uma luz em você, existe algo sobre você, mas a vasilha do ego, da vaidade, do eu, do orgulho, impediu que ela resplandecesse. E aí que vem o perigo, porque ela achava que estava resplandecendo, mas não estava. Ela achava que estava iluminando e não estava. Ela achava que estava trazendo luz para a vida das pessoas, enquanto que, na verdade, estava trazendo escuridão, porque a luz dela estava sufocada debaixo da vasilha do próprio ego e da própria vaidade. E coisa triste é quando uma pessoa, ela não consegue se perceber ao ponto de entender, peraí, eu acho que levo luz, mas peraí, será que eu estou edificando? Será que eu estou construindo? Será que eu estou levantando? Porque a luz do Senhor, ela afasta o medo, ela afasta a insegurança, ela afasta as trevas, ela afasta a escuridão e ela levanta, ela ergue, ela cura, ela transforma. Eu preciso olhar à minha volta e entender o que essa luz está fazendo, porque, queridos, onde a luz do Senhor chega, o que acontece? Aquilo que está escuro é iluminado. Tudo que está em trevas começa a receber luz. E tudo que está em oculto passa a ser descoberto. A palavra do Senhor diz que o incrédulo, ele tropeça em muitas coisas. E pior, ele não sabe em que tropeça. Coisa triste é alguém tropeçar e não saber em que está tropeçando. Se eu tropeço e não sei em que estou tropeçando, o que vai acontecer comigo? Eu vou continuar tropeçando, mas isso é para quem não crê, porque onde a luz do Senhor chega, tudo é iluminado, e o Senhor começa a te mostrar as pedras no meio do caminho, aquilo que tem te feito tropeçar, para que você limpe, para que você tire e possa caminhar em direção ao que o Senhor tem na tua vida. São as vasilhas, queridos, são os cestos que estão ofuscando essa luz. E o meu tema sobre brilhar em meio à adversidade. E nós sabemos que o quanto que as adversidades, o quanto que as angústias, as aflições, as dores, as ansiedades têm ofuscado a luz de muitas pessoas, de muitos filhos de Deus, de muitas filhas de Deus. A pastora falou aqui sobre essa característica da igreja, do carinho, do abraço, e quando eu cheguei, é minha segunda vez e primeira vez da minha filha. E logo quando nós entramos, fomos ao banheiro, eu falei, filha, elas não são um amor? Aí ela, é verdade, mãe, né? É uma igreja muito acolhedora, muito carinhosa. E isso não deveria ser uma exceção. Porque para nós que andamos em muitos lugares, em muitas igrejas, isso é uma exceção. Por que as pregadoras que vêm destacam esse comportamento, destacam essa atitude? Porque isso não está sendo natural.
está sendo natural nas igrejas. Muitos lugares que nós entramos, as pessoas estão como a peça. Lembra quando o pessoal estava assim? Lembra dessa parte da peça? Que eles ficaram... dentro de si mesmo, que não sorri, passa por você, não olha, não tem um abraço, não conseguem corresponder. As pessoas estão com a sua luz sufocada pelos sofrimentos, pela adversidade, pela dor, presas dentro de si mesmo. E aí, quando a gente olha para a palavra do Senhor, tem uma palavra que parece, né, um tapa na cara, mas ela é muito forte. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, aí que a tua força será pequena. Como assim, pastores, se te mostrares? A gente vai fazendo um apanhado do culto, porque o Senhor ele vem falando desde o início. E a irmã cantora Silvana, né, que gosta de viajar, vai para Campo Grande. Então, ela trouxe essa palavra, vai tudo bem, porque se te mostrares fraco no dia da adversidade, a tua força será pequena. Vai tudo bem. Isso não é falsidade nem hipocrisia. Isso é fé. Isso é de quem acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Isso é para aqueles que creem que existe um Deus sentado num alto e sublime trono e como rei governa sobre tudo que existe. Nada foge do controle dele. Nada escapa do controle dele, queridos. É sobre confiar. É sobre saber quem está comigo. Você vê Jesus dormindo no barco. Que loucura, os discípulos, como pode? Ele está dormindo. Nós estamos em uma tempestade. E ele está dormindo. Senhor, não te importa. Porque, querido, aquele que crê... Aquele que crê parece até que não se importa. A pessoa olha e fala, você não se importa? Por que você não está se descabelando como eu? Por que você não está batendo a cabeça na parede como eu? Por que você não está correndo para lá e para cá como eu? Jesus estava dormindo, porque ele sabia que o Pai estava nele. Porque ele sabia quem ele era no Pai e quem o Pai era nele. Então a tempestade não importa. Importa saber quem eu sou no Pai e quem o Pai é em mim. Então eu durmo durante a tempestade. Eu durmo. Como você pode ter esse sono? Como você deita na cama e dorme diante dessa situação? Porque eu sei quem está em mim e eu estou nele. Eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E sei também que ele pode não fazer, mas sei que ele me ama. Sei que a minha vida está sob o governo dele. Então eu confio e eu descanso. Esse é o nosso desafio. Em um tempo onde nós queremos controlar tudo o tempo todo. As pessoas querem exercer controle sobre tudo. Quer ver? Um dos grandes desafios desse tempo é você conseguir permanecer durante 24 horas. Se você conseguir permanecer um terço desse tempo no presente, no agora. Eu desafio você a viver um terço do seu dia no hoje, no presente, no agora. Porque a maioria das pessoas não vive.
eu estou aqui 2 horas da tarde, mas eu já estou lá no 9 horas da noite, eu estou na janta, eu estou quando sair do trabalho, eu estou à noite, eu estou no dia seguinte, eu estou na semana seguinte. As pessoas não estão vivendo o hoje. As pessoas não estão vivendo o presente, o momento, porque a gente tem a falsa ideia de controle. Nós queremos controlar tudo o tempo todo. Eu estou aqui agora, mas a minha mente já está no Uber, já está na minha casa, já está no meu amanhã. Eu estou deixando de viver o que o Senhor me deu hoje, aqui e agora. Um tempo que não volta nunca mais e que pode ser determinante para o teu amanhã. Enquanto você está preocupado com o que não está nas tuas mãos, você está perdendo a oportunidade de fazer o que está aqui, agora. O que está acontecendo pode mudar o teu amanhã. Aqui agora. Esteja aqui agora, queridos. Essa falsa ideia de controle que nós temos sobre tudo. São tantas angústias, são tantas ansiedades. A gente sabe que a maior parte das pessoas já sofre da síndrome do pensamento acelerado. Aquela dificuldade de não pensar e a mente que foge o tempo todo, e a dificuldade de foco, de concentração, de atenção, o cérebro superestimulado, pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. As pessoas estão vivendo dessa maneira. E são todas essas aflições, ansiedades, preocupações e angústias que estão, queridos, sufocando a tua luz. Sufocando a luz que existe em você. Porque você é de Cristo, amém, queridos? Você crê, você tem fé. A tua luz está sendo sufocada. Há um tempo atrás, meu marido não era de fazer churrasco. E eu gosto de churrasco. E aí ele foi aprender a fazer churrasco. E logo no início, uma vez, ele foi, acendeu, fez tudo, aí colocou. E aí ele olhava e falava, não é possível, acho que esse carvão é ruim. Porque o fogo estava apagando. E não estava. E ele ficou, e daqui a pouco ele, eu vou tirar tudo, eu vou tirar o carvão, vou acender de novo para ver se dá certo. E nisso que ele começou a tirar as carnes, o fogo começou a voltar. E ele entendeu que ele sufocou, porque ele encheu de carne. Ele tapou tudo de carne e aí ficou sem espaço para o oxigênio entrar para o fogo, né? Ele sufocou o fogo de tanta carne que ele colocou. Você está entendendo aí? Você está entendendo aí? Que muitas vezes nós estamos sufocando de tanta carne, porque aquilo que a gente está colocando é tudo carnal. É tudo carnal, é tudo dessa terra, é tudo desse mundo, é tudo passageiro. Nós estamos sufocando a luz, o fogo, o brilho, o resplandecer com muitas coisas carnais, com muitas preocupações, coisas que Jesus já falou. Não precise se preocupar, porque você tem um pai. Você tem um pai. E esse sentimento de orfandade nos coloca prisioneiros das nossas próprias emoções. Completamente prisioneiros das nossas próprias emoções. Como brilhar em meio à adversidade? Se a adversidade tem me governado, se o medo me domina, se a angústia, se as preocupações dominam a minha vida, como eu posso brilhar? A palavra do Senhor diz que 1 João 5:4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que vai te fazer vencer é a tua fé, queridos. Mas você vive aí muitas vezes numa guerra dentro de você. E hoje eu te pergunto, o que tem governado os seus pensamentos? O que governa? Qual é a ideia que governa você? Qual é o pensamento que governa você? Às vezes a gente se preocupa muito com o que sente. Eu estou tão angustiado, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou sem forças.
mas entenda que a sua emoção, ela é resposta ao pensamento que governa você. Se você está com uma emoção negativa, pode procurar. Existe um pensamento governando a tua mente. E é esse pensamento que gerou essa emoção. Então eu fico, por que eu estou sentindo assim? E aí eu começo a buscar no mundo externo motivos. Eu estou desanimado por isso. Eu estou por aquilo. Não, peraí. Que tipo de pensamento está me governando para que eu me sinta dessa maneira? Então o que eu quero dizer... querido, que nós precisamos decidir, como um dia Jeremias também precisou decidir. Que tipo de pensamento vai me governar? Porque aquilo que eu estou sentindo é fruto do que eu estou pensando. Aquilo que eu estou sentindo é fruto daquilo que eu acredito. Pensamentos geram emoções e emoções as ações. Tudo que sai de você é fruto de um pensamento que foi gerado. Nós formamos pensamentos sobre tudo. O que está acontecendo aqui agora, cada um de vocês formou um pensamento sobre a peça, sobre a cantora, sobre mim, sobre o louvor, sobre a cor da igreja, sobre os brilhos, sobre a ornamentação. Nós formamos pensamentos sobre tudo. E são esses os pensamentos que vão manifestar através do que sentimos, das nossas emoções. E nós precisamos entender, é uma palavra muito conhecida. A gente sabe que Lamentações de Jeremias, o que está escrito ali? Em Lamentações de Jeremias. Lamentações, né? Os lamentos. Imagina se tivesse um livro com as nossas lamentações. Já parou para pensar? Os lamentos de Aline. Lamentações de Aline. E ele diz, eu acho muito interessante, no capítulo 3, no versículo 18, quando ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Imagina um servo de Deus declarar isso. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Olha a frase dele. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Ele está dizendo, a minha alma lembra disso. A minha alma fica nisso. Isso está dentro de mim. Eu fico o tempo todo pensando, eu fico o tempo todo olhando para o meu absinto, para a minha dor, para a minha aflição, para o sofrimento, para a circunstância que, humanamente falando, parece não ter solução. Eu estou preso nisso. A minha mente está presa nisso. E quantas pessoas hoje estão assim? Chama-se sequestro emocional. Você fica com a sua mente presa numa situação. Você está fazendo comida e daqui a pouco a situação volta. Você vai dormir, daqui a pouco a situação volta. Você está conversando com alguém, daqui a pouco você não está mais naquela conversa. A pessoa acha que você está, mas você não está. Porque a sua mente já voltou para aquela preocupação, para aquela situação, para aquela dor. Quantos aqui já passaram por isso? Quase todo mundo, né? É o sequestro emocional, é aquilo que fica ali. Ele diz, olha, eu fico lembrando disso. E aí, como eu fico pensando nisso, lembrando disso, como isso não sai da minha mente. Aí ele diz o quê? A minha alma se abate dentro de mim. A minha luz está ofuscada. Eu não tenho esperança no Senhor. Queridos, coisa triste. É um filho de Deus que não tem mais esperança no seu Senhor. Porque ele está dominado. Você vê que isso é ilógico. Como alguém pode não ter esperança num Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, aquele que criou céu e terra? Como pode alguém não esperar? Ou eu não creio nele, essa é a primeira opção, eu não creio, ou se eu creio, como eu posso não esperar nele? Como eu posso perder a minha esperança nele? Sufocado. Completamente sufocado pelas minhas próprias emoções, pelas minhas dores. E sabe o que eu mais amo nesse Deus? É que ele não se dobra às nossas emoções. Ele está num alto e sublime trono.
Ele não se dobra às nossas emoções, porque nós somos muito volúveis, né? A gente sente de um jeito hoje e de outro amanhã. Eu quero uma coisa hoje e de repente amanhã não quero mais, mas ele não se dobra, ele permanece. Eu posso pirraçar, eu posso gritar, eu posso chorar. Deus não se dobra às minhas emoções, porque ele me ama. E ele permanece fiel ao que ele determinou sobre a minha vida. Eu posso pirraçar o quanto eu quiser, que ele não vai se dobrar. Mas eu sim, eu me dobro diante da vontade, da soberania e do poder dele sobre a minha vida. Sou eu que mato a minha carne. Sou eu que calo a minha alma e digo, fique quieta, porque você aqui não manda, aqui manda o Espírito Santo de Deus. Sou eu que me volto para ele, não é ele que se dobra diante das minhas emoções. Por isso que muitas vezes parece até que você fica frustrado quando ora. Meu Deus, será que o Senhor não está vendo que eu estou chorando? E eu choro, e eu faço pirraça, e eu fico arrasada, e eu estou doente, a minha pressão sobe, e dá diabetes, eu vou parar no UPA, e tomo remédio, e estou descabelada. Deus não está tendo misericórdia de mim? Será que Deus não tem pena de mim? Deus não tem pena de ninguém, porque Ele sabe quem você é e quem Ele é em você. Ele está dizendo assim para você, ei, para com isso. Para com isso, eu estou aqui. Eu estou aqui. Volte-se para mim. Você está para lá e para cá todo desequilibrado, toda desequilibrada. Eu estou aqui como rei, como Senhor. Volte-se para mim. Eu sou o teu Senhor. Tu acha que ele vai correr igual a você? Igual a mim? Certa vez eu fiquei daquele jeito, né? Meu Deus, numa angústia, Senhor, eu chorava, eu orava. E corria para lá, fazendo tudo que eu podia humanamente, querendo solução, querendo, Senhor, Senhor, Senhor. E corri. E aí, era o último dia. Corri. Nada. E eu falei, Senhor, eu corri tanto, eu fiz tanto, eu busquei tanto por isso. E aí era o final de um culto de quarta-feira. Aí um carro parou em frente à igreja. Uma senhorinha, ela tem mais de 70, o cabelo é todo branquinho já, pequenininha no carro, sentada assim, quase que não dava para ver. Ela pediu para alguém me chamar. Ela nem do carro saiu, acho que ela fez igual a Eliseu. Nem vou aí falar contigo. Nem do carro saiu, sentadinha mesmo ficou, mandou me chamar. Aí eu cheguei, eu abaixei no carro. Oi, meu amor, não sei o quê. O Senhor pediu para perguntar para você, já acabou? Já parou? Aí eu, hã? Não, já parou? Aí eu, já parou? Deus está te perguntando se você já parou de correr para lá e para cá igual uma doida. Aí eu, sim, Senhor, já parei, Senhor. Aí ela falou assim, agora espera e veja o que eu vou fazer. Ah, queridos, você se sente assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Já acabou, já parou. Agora quieta e veja o que eu vou fazer. E ele fez, queridos. Ele não se dobrou às minhas emoções. Eu não vou mudar aquilo que eu determinei só porque você está chorando e pirraçando, só porque você não consegue entender. Eu sou Deus sobre a tua vida. Você que é pai, que é mãe, que muitas vezes tem um decreto ou uma determinação pelo bem do seu filho, e ele chora, e ele faz pirraça porque ele quer colocar a mão no fogo, e você diz não, e ele fica chateado, e ele faz bico para você, e ele fica de mal. Se você realmente é pai e é mãe e quer o bem do seu filho, você não se dobra a ele, que ele fique chateado contigo, que ele fique magoado contigo, mas que ele não se machuque, que ele esteja preservado para viver o que Deus tem na vida dele. Nós, seres humanos, nós erramos nisso, né? Nós nos dobramos diante de pirraças, de manhas, de emoções.
Mas o Senhor não se dobra, queridos. Ele permanece. Ele permanece. Jeremias entendeu isso, porque ele declara, e quando você fala, a fala é algo muito interessante, porque enquanto você fala, você vai tomando consciência, entende? Você vê Davi, ou pessoa para conversar, para louvar, para adorar, e para falar dele mesmo, e para conversar com ele mesmo, porque quando você fala, você vai colocando para fora, vai colocando, e aí você começa a tomar consciência do que está acontecendo, e ele está declarando e tomando consciência. Peraí, eu estou abatido, porque a minha mente está presa na angústia, no problema, na adversidade, na impossibilidade e no sofrimento. É por isso que eu estou assim, é por isso que eu não consigo ter esperança e ter fé. Se eu não tenho esperança e não tenho fé, como a minha luz vai resplandecer diante dos homens? E aí ele diz no versículo 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ele faz uma virada. Deus permaneceu. Foi ele quem mudou. Deus permaneceu, mas ele entendeu. Eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso mudar aquilo que está governando a minha mente. E aí ele começa, mas o que, pastora? Existem situações que a gente passa que às vezes são tão desafiadoras que você se pergunta, mas o que eu posso mudar? De que forma eu posso olhar? De que forma eu posso ressignificar? Como? Tem situações que parecem, e a situação de Jeremias é essa, porque olhando para aquela nação, para aquele povo, não havia esperança, não havia sinal de mudança, mas sabe o que ele recordou? E é o que o Senhor está dizendo para mim e para você trazer hoje a tua memória. Ele se lembrou que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Foi isso que mudou Jeremias, foi isso, quando ele lembrou da fidelidade do Senhor, quando ele se lembrou da misericórdia de Deus, ele parou de olhar para a impossibilidade humana e entendeu que a misericórdia do Senhor não tem fim, a fidelidade dele é essa. E olha, uma pessoa que antes estava dizendo que eu já não tenho esperança no Senhor, agora ele está dizendo assim, ó, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom, olha só, alguém que estava dizendo, estou falando, o ser humano é bipolar, faz parte. Por isso que Deus não se dobra. Ele estava dizendo que pereceu a esperança dele no Senhor. E agora ele está dizendo o seguinte, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso muda tudo, queridos. O que está sufocando a tua luz? Qual é o cesto que está sobre você, que está impedindo que a tua luz resplandeça diante das pessoas que estão à sua volta? Será que são os medos, as preocupações, as circunstâncias? O quê? Pastora, Jeremias tinha uma palavra, uma promessa de restauração, sim. E uma promessa linda. O Senhor falando, olha como Deus é tremendo. Eu feri, mas eu vou curar o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. Eu vou perdoar os pecados deles. Olha só, o povo estava ainda em iniquidade. Ele já estava falando, vou perdoar os pecados. Vou sará-los, vou curá-los, vou restaurá-los, vou restituí-los. Eu vou fazer. Que Deus maravilhoso, que Pai amoroso. E há uma palavra também sobre as nossas vidas, como igreja do Senhor. João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom
Pastora, bom ânimo. Sabe aquela pessoa que vem com uma notícia e fala assim, mas fica feliz, fica animado, fica animada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E por que tem de bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Tem gente que fala, e vós vencereis também. Não, não precisa, ele já venceu. Ele venceu. Você pode ter bom ânimo porque ele já venceu o mundo. Você não tem que vencer o mundo, ele já venceu o mundo. Você precisa vencer a si mesmo. O mundo ele já venceu. Você precisa vencer a si mesmo. Você precisa vencer esses pensamentos que estão sufocando a luz de Cristo, a esperança e a fé que existe dentro de você, queridos. É a nossa fé que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa esperança. Essa é a luz. Essa é a luz que o mundo precisa ver em nós. Fé, esperança, diante das adversidades, diante das lutas, diante das circunstâncias contrárias, olhar para nós e ver a nossa esperança, a nossa fé, a nossa paz que excede todo entendimento. As pessoas não nos identificam por conta apenas dos nossos costumes que são diferentes, mas pela paz que eles não entendem que Cristo nos dá, pela alegria do Senhor, por dormir diante das tempestades, por continuar crendo, por não ter os olhos postos nas tempestades, mas naquele que te chamou, naquele que te salvou, naquele que te curou e naquele que te vocacionou. Até quando os seus pensamentos vão sabotar a luz de Cristo que existe em você? Você vê que no final da peça, as vozes mentirosas, elas vieram. As vozes sabotadoras, elas vieram para tentar paralisá-la. Até quando você vai dar ouvido a pensamentos que têm escondido você dentro de cestos e vasilhas? A luz está escondida, ofuscada. Existe um brilho, existe uma luz que o próprio Jesus disse que nós temos. E isso não é para te agradar, é para dizer que você tem uma missão. Se você tem uma luz, você tem uma missão. E Ele está dizendo hoje, chega de viver escondida em vasilhas, em cestos. Chega de deixar a tua luz ofuscada pelos teus medos, tuas inseguranças, tuas aflições e preocupações. Nunca é a hora, nunca é o momento. Você sempre tem algo mais importante. Está dentro da vasilha, está se escondendo. A vasilha do medo, a vasilha da insegurança. Ainda não é minha hora, não é para mim, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Eu tenho muitos problemas. A minha situação. Vasilhas. Vasilhas, você está escondido dentro de vasilhas. E o Senhor está dizendo hoje, ei, eu te chamei para resplandecer. A luz é minha, o agir é meu. Eu só quero de você disponibilidade. Até quando esses pensamentos vão te impedir de resplandecer a luz do Senhor? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando nós cremos, quando essa luz que é a fé e a esperança, ela está lá resplandecendo dentro de nós. Muitas vezes nos oferecem, né? Até vasilhas e cestos. Entra aqui, você está passando por muita coisa, vem cá, entra aqui. Mas quando nós sabemos quem somos e em quem cremos, nós rejeitamos as vasilhas e os cestos. O Senhor hoje te convida a rejeitar as vasilhas e os cestos que até hoje você estava usando para esconder essa luz que existe em você. Se escondendo em vasilhas, se escondendo em cestos. Queridos, não faça isso.
Não faça isso, porque não há cesto, não há vasilha que te esconda daquele que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia! Que tudo vê, que tudo contempla. Ele está te olhando lá encolhida dentro da vasilha e está te perguntando: está fazendo o que aí, meu filho? Está fazendo o que aí, minha filha? Eu te dei luz, foi para resplandecer, não foi para se esconder. E o Senhor nessa noite quer arrancar cestos, vasilhas que estão nos escondendo e nos impedindo de resplandecer aquilo que Ele tem em nós e sobre nós. Conseguiu identificar suas vasilhas? Quem já conseguiu identificar suas vasilhas, seus esconderijos? Identificamos as vasilhas, queridos? Sim, levanta a mão. Sem, fica com vergonha, não. Isso. Agora é hora de jogar a vasilha fora. Quem está preparado? Quem está preparado para tomar uma decisão? A decisão que Jeremias tomou. Peraí, já chega. Não vou viver escondido nisso, não. Eu não posso continuar assim. Não posso continuar assim. Há sobre mim uma responsabilidade. Você é luz do mundo. Isso não é elogio, é missão, é responsabilidade. Eu quero hoje deixar no altar as minhas vasilhas. Aqui agora, você vai sair do teu lugar, queridos. E você vai lançar sobre o altar as suas vasilhas. Você vai dizer: isso fica aqui hoje. Esse medo, essa ansiedade, essas preocupações, essas crenças que me limitam, essas desculpas tantas que eu dou e não paro de dar, e não paro de arrumar justificativa e desculpas. Tudo isso vai ficar aqui, o meu orgulho, a minha vaidade, tudo aquilo que está me impedindo de resplandecer a luz de Cristo, fica aqui hoje, porque eu saio daqui descoberta, para resplandecer tudo que foi depositado sobre a minha vida. Está preparado? Quem tem coragem? Os ministros podem adorar, e aí você vai sair do seu lugar. Vai vir até aqui e vai lançar. E vai declarar que Jeremias declarou. E vai voltar para o seu lugar. Pode vir. Em nome de Jesus.